Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. Hoje falaremos sobre estratégias de grande impacto na mídia. Afinal, quais caminhos, entre tantos que hoje nós temos aí disponíveis, de fato geram mais negócios? Eis a pergunta, eis a questão, né? E mais do que isso, a gente vai falar também sobre como qualificar ou atrair os clientes melhores, né? O que a gente chama de mais qualificados. E ainda o que faz a diferença, olha quanta coisa legal, no fechamento de contrato. Será que é o vendedor que muda o jogo no escritório ou é o cliente certo que de fato compra? Você pode ter até um vendedor ruim e o cliente comprar. Fica a pergunta aí. Vamos ver se isso funciona. Bom, eu estou aqui com o pessoal da Zen, que já são nossos parceiros aqui de carteirinha, sócios aqui do podcast. Matheus Aguirre e Ana. Então, sejam bem-vindos aí novamente. Oi, pessoal. Olá, obrigado prazer. pelo convite. E também com a Juliane Soares, que é a nossa diretora de marketing e vendas aqui da TreeMind, e vai ajudar nesse assunto que ela manja um pouquinho aí, né, Ju? É isso aí, gente. Hoje a gente vai falar do meu assunto favorito novamente, vendas, né? Boa. Vamos lá, vamos ao que interessa. Então, eu vou dar um contexto só, até para situar o pessoal, porque a gente vai tentar fazer isso aqui em 3 blocos. Quando a gente fala ações de marketing de grande impacto, a gente fala, por exemplo, mídia, né? Quando eu falo mídia, eu acabo esquecendo, né? Mas mídia televisiva, né? Então, mídia na televisão, colocar assim, exemplos de criminalistas que acabam saindo lá no jornal, no meio-dia, porque pegaram causas extremamente relevantes. Tá? Então, isso é um tipo de mídia, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, entrevistas e matérias em grandes canais. Um cara deu uma entrevista, sei lá, para a Gazeta do Povo, para a Rede Globo, sobre LGPD. O quanto isso gera de negócio, qual o impacto disso, porque ele apareceu para milhares de pessoas. Premiações e reconhecimentos, como, por exemplo, a análise de advocacia 500, que a gente falou nos bastidores. Será que isso fecha negócio? Será que não fecha? Nós vamos contar um pouquinho, porque a gente aprende isso com vários grandes advogados. Então, alguns escritórios já falaram para a gente algumas coisas, a gente tem um pouco de experiência e vai dividir contigo. Depois a gente vai falar sobre leads. Isso é um assunto super legal, leads ou oportunidade de negócio para você que não está familiarizado. A gente fala sobre qualificação. Eu gosto de eu anotei aqui na pauta, né? Menos é mais ou quanto mais melhor? Eu, particularmente, depois eu falo a minha opinião. A gente tem a nossa opinião bem formada. Então, vamos debater isso, porque não tem uma única, não tem uma visão certa, né, ou errada. Eu acho que depende muito do negócio. Então, quando a gente fala de leads, a gente fala sobre filtrar. Como é que eu filtro o lead? Quando eu devo utilizar, por exemplo, um formulário para fazer filtro, né, desses leads? Isso é, inclusive, um caso lá na Zeno, que a gente participou, que a gente ajudou de maneira indireta lá, né? Aí tem a questão do ICP do cliente, se ainda vale a pena definir um perfil de cliente e ficar batendo nisso. Tem um monte de assunto para a gente falar sobre isso. E, por fim, vamos falar de contrato. Eu dei uma introdução ali, né? Será que o vendedor, ele faz toda a diferença? Como é que você analisa aqui o vendedor, que é o comercial do escritório, se ele de fato está fechando bastante negócio? Qual que é o percentual? Um cara fala com 10 e fecha com 2. Então ele é um bom vendedor? Ou ele tem que fechar com 5? Né? Como é que você chega a essa conclusão? Se você é um bom vendedor, você deve continuar vendendo, ou se deixa quieto, traz uma pessoa que vende melhor do que você e vai cuidar dos processos, vai cumprir prazo que você é melhor nisso. Né? Então tem alguns pontos aqui meio polêmicos e com várias opiniões diferentes, por isso que a gente traz sempre especialistas para falar sobre o assunto. Certo? Tranquilo? Fechado. Então, bora lá. Vamos falar primeiro das ações de marketing jurídico de grande impacto aí na mídia, que a gente pode fazer de diversas formas. E eu queria já soltar uma pergunta aqui, para vocês começarem respondendo, que seria o seguinte. Se eu pudesse escolher nesse momento um caminho que vai me gerar uma exposição significativa, pensando em volume mesmo, tá? Vai falar, eu tenho a opção aqui de televisão, entrevista, né? Então vou me tornar um especialista para aparecer na Globo, enfim, outros grandes canais. Eu vou trabalhar para aparecer na Advocacia 500, eu vou pegar essa causa aqui, né? Eu vou patrocinar ela aqui, mas não vou cobrar nada, porque eu quero isso aqui relevante, depois eu vou aparecer lá. Enfim, tem vários caminhos. Qual caminho vocês tomariam de tudo que você já viu, inclusive de parceiros na advocacia, Matheus, por exemplo? Diana. A advocacia, esse ponto especial na advocacia é bem complicado, né? A gente sabe da regulamentação da OAB, sabe que é bem diferente de outros setores, então a gente tem um leque de opções bem mais reduzido do que outras áreas para trabalhar com essa ideia de mídia de larga escala. Dito isso, se a finalidade é atrair cliente, e a gente tem que, de volta ao papo da semana passada, olhar que tipo de cliente você quer atrair. Você é um cara que quer trazer pessoa física, um cara que quer trazer pessoa jurídica, isso vai influenciar na tua decisão. Mas considerando que você quer trazer um volume grande de interessados, né, população normal, entrevista de TV, né, com certeza é o canal que mais tem acesso direto por esse tipo. Se você quer trazer pessoa física, está na Advocacia 500, não é nada relevante para o seu público, né? O nosso público leigo não está lendo essa revista ou qualquer outra revista, né, da ordem ou qualquer coisa do gênero. Então, sair no canal que essa pessoa utiliza é o mais relevante. Já se você é da advocacia empresarial, aí talvez não tanto, né? Talvez sair no Bom Dia Paraná falando sobre direito do consumidor ou coisa assim, não vai ser relevante para a sua marca e não vai trazer mais clientes. Mas, enfim, eu acho que tem que começar por isso, entendendo que persona que a gente está falando, né?
Cara, você sabe que tem um negócio interessante, você falou da televisão. A gente tem alguns amigos aí que atuam na área criminal e conhece vários advogados Brasil afora. E eu tenho um parceiro que ele tem uma comunidade, dá até para falar, é Mind Jus Criminal, André, parceirão nosso. Sensacional, Né? É gente boa, entende muito do assunto. E ele já me contou algumas histórias assim, de advogados que usavam isso como estratégia mesmo. Então, acho que pegando o gancho do que você falou, o cara tinha isso como estratégia. Exemplo, ele pegava, puta, só vou trabalhar, a minha mídia vai ser sempre televisão. Então saiu qualquer caso. Puta, o cara acabou ali de assassinar 3 e botou no congelador ali. Então, puta, eu vou correr lá. Eu quero esse caso. Eu quero esse caso. Então, o foco dele era isso. Ele gastava energia naquilo. Porque se ele tentasse fazer televisão e também fosse um cara de um Instagramer e também fosse um cara do YouTube, ele não ia conseguir abraçar. Então, ele foi para essa linha. Né? Ele falou, puta, eu sou criminalista, porta de cadeia, então vou fazer isso aqui. Legal. Então essa foi a estratégia dele. E aí a consistência é o que gera resultado. Então, a gente tem vários nomes aí que são conhecidos e que fazem isso. Né? Não, e é muito legal porque justamente ele olhou e decidiu quem ele é. Eu sou a pessoa que quero pegar porta de cadeia, entre aspas, né? Um termo que meio preconceituoso que o pessoal usa, mas que, né? O cara se identificou com isso e falou, é isso que eu quero. Saiu um caso de esquartejamento que vai sair na TV, eu vou aproveitar isso para me, né, como uma estratégia mesmo. Pode advogar de graça para esse cliente para conseguir dar uma entrevistinha no Bom Dia Paraná para um outro esquartejador querer você quando ele precisar, né? Gravar o teu nomezinho. Então faz total sentido. Eu não sei se eu já contei isso, mas acho que o já me viu contando isso. A minha mãe trabalha aqui com a gente, ela não, cara, ela não sabe o nome de 2 advogados, só sabe de um. E o nome do advogado que ela sabe é Daledoni. E um dia ela me chegou aqui para mim e falou assim, Gui, você viu que o Daledoni, ela falou bonitinho o nome dele ainda, tudo certinho. Eu falei, ele foi lá para defender, aconteceu um crime lá na região dela. Daí eu falei, mãe, fiquei sabendo. E tal. Ela falou, mas como que... Porque ela conhecia o que está sendo acusado, né? Ele pagou como é que ele vai né? pagar? E aí, na hora, ela fez essa pergunta... E eu, puta, com todo respeito, tenho o Daledoni, então eu falei, então, mãe, é um pouquinho complicado de explicar, mas quem paga são as outras pessoas, é a mídia que paga, né? Então, é a estratégia dele, né? De defender aquele caso, então, que aquilo vai gerar repercussão, e de fato gerou, ele apareceu várias vezes. Então, é uma estratégia que funciona, né? E dá até pra gente comparar, por exemplo, dentro do marketing digital com um lançamento. Sempre que você vai fazer o lançamento de algum infoproduto, antes o que você faz? Você entrega um conteúdo gratuito. É mais ou menos isso que ele faz, só que a estratégia dele é pegar um caso polêmico, né? E aparecer, porque ele quer aparecer. E dentro do lançamento, quando você entrega um conteúdo gratuito, a pessoa tem vontade de te contratar. O Daledoni, eu acho que ele aplica muito bem a filosofia do falem bem, falem mal. Ele não tem problema de falar, tá só defendendo fale, o bandido, né? falem de mim. E minha mãe também, minha mãe não entende, não conhece nenhum advogado, meu pai não conhece nenhum advogado, mas Daledoni todos eles conhecem, porque Minha ele que avó está no conhece o jornal. Daledoni, ela esses dias estava falando dele. Eles associam com um cara que defende bandido, né? Mas tudo bem. Isso acontece na política, acontece em todos os lugares, né? Tem vários candidatos aí, enfim, presidentes, ex-presidentes que fazem isso, que mantém-se na mídia, né? Então, quanto mais a gente fala, de fato, mais mídia a gente dá para eles. Agora, tem outro ponto que eu acho interessante, que você deve ter experiências também, que é a questão de entrevistas e matérias, né? A pergunta que eu já fiz até para uns 2 advogados assim, que apareceram foi, como? Por que você? Como é que você chegou? Como é que você trilhou esse caminho? Fala, puta, eu vou aparecer numa matéria, sei lá, da Folha de São Paulo. Qual é o caminho que eu devo trilhar para poder ser convidado para aparecer, para falar sobre isso, né? Aí volta de volta. O famoso QI, quem indica, né? Quem indica, exatamente. Aí, até quando a gente falou, por exemplo, de uma nomeação lá para advogado 500, com certeza não vai gerar cliente para você, porque ninguém lê aquela revista e sabe disso. Mas você pode usar isso para construir autoridade, para você, quando conhecer uma pessoa de um jornal desse, você conseguir se posicionar de uma forma que, pô, esse é um cara que sabe do que está falando e eu posso chamar ele para dar uma entrevista, para dar um resumo. Você tem que casar as duas coisas, construir uma autoridade sólida, porque você, como recém-formado, pode conhecer o diretor de redação do, sei lá, Jornal Nacional, e ele não vai conseguir te colocar, emplacar você para dar uma entrevista lá. Mas se você tem isso, e você tem também autoridade que você construiu ao longo do tempo, aí você consegue, né? É a soma dos 2 fatores. Daquela chancelada, assim, né? Tipo, carimbei aqui, a advocacia 500 carimbou a minha tem capacidade. Que ter relevância no mercado, né? Eu vejo muitas entrevistas de professores de faculdade. Então, aquela história do cara que publica artigo, o cara que é acadêmico, ele tem uma força maior. Quando eles vão, né? Por exemplo, você pode conhecer quem seja, mas se o teu nome não tiver força, não tiver peso, não tiver relevância naquilo que você está falando, eu acho muito difícil que você consiga chegar nesse Quando lugar. você fala em professor acadêmico, é a mesma coisa que a advocacia 500. Você está você está carimbando a autoridade de outra pessoa em você. Então, você está tentando puxar a força de uma instituição reconhecida que tem autoridade e colando essa áurea em cima de você. E aí, na faculdade, é a mesma coisa. Por que os professores querem dar aula na Federal, dar aula na USP?
é porque é o sonho, porque é o melhor salário. Não, é porque vai dar um nível de autoridade para eles muito maior do que dar uma faculdade menos conhecida e tudo mais. Sabe que eu entrevistei até amigo nosso, faz parte aqui dos advogados de Curitiba aqui, que ele dá aula na FAI, e salvo engano também mais uma faculdade. Daqui a pouco eu lembro o nome dele aqui, cito o nome dele, tem um podcast com a gente aqui. Eu perguntei para ele e ele não sabia dizer, porque foi meio pego de surpresa. Eu falei, como é que você chegou, né, a essa posição de ser convidado para Nunca refletiu sobre como Nunca refletiu. Daí ele ficou pensativo, pois é, cara, nunca pensei nisso. Acho que só aconteceu, mas isso cruza com o que você está falando, né? Puta, o cara foi fazendo networking, de certa forma meio estratégico, às vezes sem perceber, foi conhecendo pessoas e foi se posicionando a ponto de, quando precisarem de alguém, lembrou, né, o nome daquela pessoa. Então, ele tava lá. O só aconteceu é uma frase que eu escuto muito de advogado experiente. Assim, o cara está 20 anos no mercado, já tem uma possibilidade de se perguntar como é que isso aconteceu. Não, só aconteceu, só foi. Porque, na verdade, foram vários anos de construção de nome, de carreira, de solidez, que culmina nesse só aconteceu. Não vai só acontecer. É advocacia a longo prazo, né? Você não acha que em um ano você vai conseguir chegar lá. É um objetivo construído. E os advogados não prestavam atenção nisso antes, gente. Em assim, tô construindo a minha carreira. Não, eu quero ser bem-sucedido. Então, fazia o que era necessário. Hoje em dia, a gente já presta um pouquinho mais atenção, né? Que caminho que eu vou trilhar? Que tipo de ação que eu vou fazer? Com quem que eu posso me conectar? Até antes, o próprio networking, ele era mais orgânico. Então, participei de um evento, encontrei tal pessoa. Agora não, agora você pensa... Não, eu quero ir naquele evento X, porque vai ter tal pessoa lá dentro. Então, você já é mais estratégico até na sua forma de se conectar com as pessoas. Você falando, eu volto lá para a faculdade de Direito, eu era muito, sei lá, bobão para isso, eu não pensava nesse tipo de coisa. Eu estava lá fazendo meu estágio e, enfim, vou fazer minha carreirinha aqui jurídica, mandando bem no trabalho. E eu via o pessoal do centro acadêmico, disso tudo, já se relacionando com os professores, conseguindo, sei lá, bolsa de PIBIC, não sei o quê. E eu ficava, que banda de puxa-saco. Nossa, como é que esse povo... É o cara que a gente odeia na faculdade, né? E um dos melhores amigos, ele foi presidente do centro acadêmico. E eu, nossa, cara, como é que você tem saco para isso, pelo amor de Deus? E, o cara saiu da faculdade, ele já conhecia Curitiba inteira. Ele já conhecia todos os grandes advogados. Quando eu preciso, eu preciso me conectar com tal cara, eu chamo ele, você não conhece esse cara? Conheço, troco WhatsApp com ele aqui. E ele me conecta, porque ele plantou essa sementinha muito lá atrás, e agora eu tenho que puxar a autoridade dele para ele me ajudar. Sim. Então, com certeza, tem que começar desde o dia 1, assim. Nesse gancho, eu tinha marcado aqui ações tradicionais de network, tem alguns grupos hoje, né, tipo Lead. Estou tentando lembrar de um grupo que você tem aqui, que eles se encontram às 6 horas da manhã. Como é que é o nome? É o Lead. Lead. Alguns amigos que fazem parte e tal. Tem o grupo lá do C12, tem o próprio grupo que a gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, Masterboard. Tem grupos do Brasil todo, centenas. Né? Tem muito grupo de mulher, né, que você estava participando lá com... Bastante grupo de empreendedorismo, exatamente. Círculo de mulheres empreendedoras, tem surgindo bastante nicho também, assim. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, né, pra gente tentar clarear um pouquinho, será que isso é suficiente? Será que isso é um caminho? Às vezes o cara, óbvio, a gente tem vários caminhos aqui, mas será que isso é networking suficiente para fomentar um negócio, para poder falar, ter uma previsibilidade de negócio dentro de um grupo de 50, de 100 pessoas, encontrando uma vez por mês, que seja? Eu ainda teve uma discussão esses dias, na sexta-feira, a gente tinha 2 eventos possíveis para ir de network. Um com um grupo que a gente já conhecia e outro com um grupo que a gente não conhecia. E a gente estava nessa filosofia, cara, mas a gente vai no grupo que a gente já conhece. E a gente lembrou que network são 2 coisas. É conexão, mas é consistência. A pessoa que você conheceu uma vez e apertou a mão não vai lembrar de você, não vai te ajudar no favor, não vai fazer nada por você. A gente optou por ir no grupo que a gente já conhecia, que a gente, a gente tem que estreitar o laço com eles, né? A gente tem que estar presente toda vez que tiver essa reunião, a gente tem que estar lá participando. Então, eu acho que o pessoal geralmente pensa no primeiro fator, que, eu estou no evento, conheci, apertei a mão. Quanto mais melhor, nesse caso, né? Não, exatamente. Quanto mais próximo, quanto mais você estreitar, é relacionamento, melhor. Né? Quando você fala networking, é relacionamento. Quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, mais você se relaciona. Então, o nível de intimidade que você desenvolve com aquela pessoa é o nível de intimidade que aquela relação vai te trazer de benefícios. Não adianta, né, eu conhecer você aqui e ir embora. A partir do momento que eu consigo construir uma relação com você, é isso de fato que vai me gerar, sei lá, uma indicação, me levar para algum lugar. Então, no final das contas, eu sempre falo que são pessoas. Pessoas são todas pessoas. Você vai lembrar do cara que você tem mais intimidade, você vai lembrar do cara que você mais se relaciona, não daquele que você apertou a mão e que foi só isso, né? Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho.
trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso é te dar uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Eu gosto de uma linha tênue que existe nessa. A gente tem um grupo que a gente organiza aqui faz mais de 4 anos e tal, e aí a gente virou amigo de muitos caras e tal, por uma questão óbvia, né? Muito tempo, muita consistência, e tem gente que vem uma vez, aí pula 2, 3 eventos, você vai perdendo intimidade, você já nem lembra mais da pessoa e tal. É natural, acho que todo mundo sabe isso. Agora tem um ponto que eu acho que é legal, que é uma linha tênue que você fala assim, agora já estou tranquilo assim com esse grupo de pessoas e assim, mesmo que eu não apareça, eles lembrarão de mim. Que é quando você sai da conversa profissional e vai para o lado pessoal, né? Que a pessoa se mostra mais vulnerável, que ela passa a perguntar, né, o que você faz e começa a falar um pouco da vida pessoal dela. Acho que tem essa linha tênue que você pode perceber. Fala assim, puxa, conheço o Matheus, ok, mas você sabe quem é a esposa dele, se ele é noivo, onde é que ele mora, sabe? Você sabe a vulnerabilidade dele. Quando você sabe isso, aí eu acho que você chegou num ponto que você fala, puta, entrei no pessoal, agora esse cara tá ferrado. Por quê? Porque se perguntarem para ele sobre algo relacionado ao meu negócio, se ele não me indicar, ele vai se sentir mal. Entendeu? Sim. Ele vai falar, puta, tô traindo o meu amigo, a confiança do meu amigo. E aí ele não sabe por quê, mas você virou amigo dele. Então, acho que para mim isso tem uma linha tênue. Tem várias pessoas que a gente conhece aqui que não dão essa abertura às vezes. Então, você sabe que aquela pessoa não está fechada contigo ainda. Você precisa trabalhar um pouquinho mais se for esse o caso. Sim, com certeza. Sim. Né? Eu escuto muitas pessoas falando, tipo, mas eu não sou uma pessoa sociável, eu não sei fazer isso. Mas muitas vezes é você ser natural, sabe? Se você tentar ser sociável forçadamente, é pior. Tipo, puta, ela vem aquele puxa-saco que vai colar em mim na reunião. As pessoas preferem que você seja você mesmo. Se você é um cara mais introvertido, beleza, seja assim. Você não tem amigos na vida real, né? Tipo, fora do... Como é que você fez para ter esses amigos? Como é que você fez para ter esses amigos? Faça a mesma coisa e vai dar certo. Pode demorar um pouquinho mais, Sei. mas vai acontecer. É. Eu dou uma dica para minha filha que acho que se aplica, e já falei isso para alguns amigos adultos, assim. Eu falo para ela assim, tem uma regrinha, quando ela foi o primeiro dia de escola, então ela estava preocupada, aí papai, como é que eu vou fazer amigos e tal? Isso faz alguns anos já, até hoje ela ainda pede isso. Quando ela muda de escola, faz tempo que ela não muda. E eu falo para ela, tem uma regrinha só. Você, quando fizer, né, for conversar com alguém, você só pode perguntar, você não pode falar nada sobre você, salvo que ela te pergunte. E aí a última vez que eu falei isso para ela foi muito engraçado, porque como é que é? Então daí a gente saiu algumas perguntas, então ela tem 11 anos, quando ela mudou para essa escola, saiu algumas perguntas, de que escola você vem, o que você vai melhor na escola, qual matéria que você gosta menos, como é que eram seus professores. Então ela saiu algumas perguntas e deixou isso meio para ter conversa. E aí passaram alguns dias, ela me falou, papai, nossa, super funcionou e tal, mas tem uma menina que até hoje não perguntou nada sobre mim. E aí eu voltei com uma pergunta para ela, falei assim, essa menina, você sentiu uma conexão, você quer continuar sendo amiga dela, você achou ela legal e tal? Ela, não. E ela não sabia por quê. Daí eu falei para ela, então, tudo bem, filha, é a escolha que você vai fazer, porque se ela não se interessou por você, talvez ela só esteja interessada em falar dela mesma. E todas as outras já tinham perguntado. Rolava essa troca. Mas a regrinha de você só se perguntar mais da pessoa vai fazer com que você se dedique a se interessar mais por ela, se aprofunde. Pô, e aí, como é que foi? Mas o que aconteceu? Cara, que legal, me conta um pouco mais. Aí você vai, cara, é simples e extremamente funcional. Cara, né? Que legal. Você tá criando um mini monstro já, né? Vai ser a vendedora... A vendedora nata. Só não pode falar de você mesmo. Agora, para caminhar numa reta final aqui sobre essa questão das mídias de grande impacto, a gente falou de algumas aqui, tem uma que eu gosto bastante, eu já vi alguns advogados fazerem isso, não só advogados, mas alguns influencers. Que assim, a gente não tem mídia espontânea. Vamos supor aqui que a gente, o advogado está nos ouvindo, não consegue aparecer na Globo e também não é um cara que acha que vai aparecer, sei lá, num jornal, vai dar uma grande entrevista lá, whatever.
o que ele pode fazer? Ele pode transformar-se numa mídia espontânea, né? Ele pode pagar para aparecer. Então, hoje, as redes sociais, o YouTube, eles cobram lá por CPM, que é um negócio meio complicado de entender. É difícil. Né? Mas pense como se fosse uma tabela. Eu gosto de simplificar, por exemplo, quanto custa para eu aparecer no YouTube para um grupo de empresários? Calcula aí, para quem está ouvindo, né, nos vendo, 10 centavos, para ficar fácil de fazer a conta. Né? Então, puxa, se eu tiver aqui R$1.000, eu vou aparecer para X pessoas. Né? Nesse caso, para 10 mil ou 100 mil pessoas? 100 mil pessoas, certo? Eu vou aparecer para 100 mil. Ok, então com 10 centavos eu apareço para 100 mil. Apareço. Quer dizer que você vai gerar negócio a partir disso. Quando você olha para isso, você fala assim, cara, ok, mas uma televisão apareço para, depende do canal, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de pessoas, dependendo de quanto aquilo vai ser repetido. E aí, por que isso para mim funciona bem? Porque quando você olha para o conteúdo, você gerou um conteúdo super legal, você está entregando valor dentro daquilo que a OAB permite, e vai lá e impulsiona, que a gente fala que é reconhecimento de marca, para aparecer, puxa, você está, de alguma forma, fazendo a mesma coisa, né? Hoje, que aparece na televisão, porque mais de metade das pessoas, certamente mais da metade, 90 e poucos % estão na internet. Então, a chance de você aparecer de maneira semi-espontânea é bastante relevante, pagando. Então, existe um caminho, né? Se você tem recurso, de você aparecer e bater nessas pessoas. A gente fala que isso é o caminho de você construir uma clientela, né? Aparece para 100 mil pessoas, depois entrega um segundo vídeo para quem assistiu mais do que 50% daquele primeiro vídeo. E assim vou construindo um público que, de repente, em algum momento eu falo para ele, olha, coincidentemente, aqui eu sou um advogado empresarial, então aquilo que eu falei lá no começo... Eu posso te ajudar. E as pessoas, né, estão familiarizadas com o teu rosto, com a tua fala e começam, quem sabe, procurar você. Eu acho que um escritório que aplica muito isso é o Nelson Williams. Assim, caramba. Na área empresarial, se eu falei que a minha mãe conhece o Daledoni, os empresários, né, do dia a dia, porque o empresário conhece o Nelson Williams, já ouviu falar. Né? Não é o escritório que ele vai conseguir contratar, mas ele alcança esse público muito bem e ele usa muito mais essa estratégia. Com certeza. Que já vi também. TV e tal. Já apareceu, provavelmente. Né? Ele dá uma entrevista esses dias contando, inclusive, ele é muito simples, eu nunca tinha ouvido ele falar assim por tanto tempo, ele foi acho que no Brunecast. Nelson Williams está lá, o episódio dele, foi super legal. Eu ouvi a entrevista dele, cara, muito simples, assim, e ele não conta detalhes, assim, mas dá para ver de maneira muito clara, assim, que não chega a ser uma estratégia, mas a lógica é aparecer, assim, ser visto para muita gente. Ele fez o bonequinho, não foi ele que fez? Você não tô lembrado, não lembro dele ter comentado. Ele fez um bonequinho, sabe aquele bonequinho que você põe no carro que balança a cabeça? Sei. Fulicho, não sei como é que chama isso. Ele fez um desse com ele, assim, saiu em todo lugar, que daí a OAB, né, deu uma bronquinha nele e tal, que ele não podia dar isso pros clientes dele, mas funcionou, entendeu? O tempo todo... Ele recolheu os bonequinhos, né? Mas já fez o impacto que ele gostaria. Mas tentou, né? Bem legal. Bem legal. Agora, mudando um pouquinho aqui para um segundo ponto aqui, que é a qualificação, que depois já, aparecer para um monte de gente, né? Apareci na Globo, né? Ou impulsionei meus vídeos no YouTube, eu fiz networking. Como é que eu qualifico esse cliente, né? Que isso aqui é um assunto que, leva para várias opiniões diferentes, vários pontos de vista, e não tem um certo e errado, são formas diferentes de a gente entender a mesma questão, né? O que eu queria colocar aqui como pergunta já principal, assim, né? Essa questão que eu coloquei no começo, que eu acho que vocês têm uma opinião até... complementar ou que diverge um pouco da gente, que está tudo bem. Eu acho que a gente vai ter opiniões diferentes. Bem massa. E eu vou pedir para vocês começarem falando assim, se para vocês menos é mais ou quanto mais melhor, qual foi a experiência de vocês com relação a isso? A Ana está bem perto, ela está mais viva nesse ponto. Assim, quanto menos melhor. Principalmente pelo desgaste que causa. Então, quanto mais volume, mais um vendedor, mais gente, mais recurso você vai ter que alocar para poder... Porque o mais, você não sabe... a qualificação dele não vai ser tão boa. E aí o gasto que você vai despender com aqueles 100 mil, talvez não vai te gerar um retorno tão significativo do que quanto você despender aquele trabalho que você gastaria com os 100 mil, com 10 mil. Porque o esforço que você vai gastar com os 10 mil vai te trazer um retorno provavelmente melhor. Então, isso a gente tem sentido muito lá na Zeno. No sentido de, cara, é melhor qualificar mais. Porque o esforço para tratar esse cliente... E assim, foi uma experiência empírica nossa. Porque a gente, né, ano passado, teve a visão, cara, levantamos um capital, vamos ser agressivo. Aumentamos o nosso time, até a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A gente chegou em 30 e poucas pessoas, a maior parte no time de vendas, então um time que ajuda os advogados a converterem em clientes. E, sei lá, conseguia fechar umas 100 vendas mês, 100 e poucas vendas mês. A gente reduziu, foi enxugando o time de vendas, porque as pessoas foram saindo e tal, a gente foi, não vamos repor agora,
Fomos daí reduzindo também o número de leads, porque a gente olhava, cara, a gente está com menos vendedor, vamos colocar mais um formulário aqui para reduzir um pouquinho a entrada, para não sobrecarregar tanto os outros vendedores. E aí isso foi indo naturalmente. E hoje a gente tem 3 pessoas no time de vendas que teve 10 em algum momento e está fechando as mesmas 100 vendas que a gente fechava antes, com menos vendedores, logo a gente podendo investir mais nesses vendedores, com o número de leads reduzido, porque eles são mais qualificados. Sim. E aí a gente começou, a qualificação passou porque tecnologia. Então a gente começou a utilizar formas de qualificar mais tecnológicas, com não só formulários, mas com um pouco de self-service, que o cliente consegue se autodiagnosticar, o cara que está só com dúvida consegue cair em outros canais. A gente começou a usar um pouco mais de estratégia para isso. Então, para a gente, hoje está fazendo muito mais sentido, porque a gente consegue ver um caminho mais escalável. Antes eu olhava, eu vou investir, sei lá, 1 milhão em ads ou em qualquer coisa para a gente crescer muito. Eu ia precisar de um time de vendedores de 100 pessoas para lidar com isso. Hoje, a gente consegue ver um canal que a gente não precisa mais Até porque a gente consegue direcionar melhor a dor do cliente que a gente quer tratar. Porque você pode ter, numa gama de muitos clientes, pode ter o cliente que tem uma dor ali que não faz sentido naquele momento. Então, se a gente traz muita gente, vai cair de tudo. Se a gente consegue filtrar melhor, vem aquilo mais específico. A gente consegue entender o que a gente prefere nesse momento. E a gente consegue trazer aquilo que faz mais sentido para aquele momento. Um exemplo bom era a questão de golpes, né? Então, o Brasil, não sei, todo mundo, acho que todo advogado já percebeu que o brasileiro está tomando golpe para cacete. Muito golpe. Online. É golpe de comprar móvel, é golpe de vender geladeira, de comprar casa, e fazer pix para cá, e amigo que está sem não sei o quê. O pessoal está caindo em golpe horrores. Cara, só para passar, esse caiu um golpezinho recente. Não, eu vi o cara falando que eu lembro quem tá falando um golpe recente, que ele falou que a sua conta a sua publicação, seus posts aqui foram bloqueados pelo Instagram e tal, e você precisa corrigir isso imediatamente, tal, para que você não tenha a sua conta bloqueada. Cara, isso eu não tinha visto, então pra você ver se... É um golpe? Isso eu não sabia também. Um golpezinho recente, novo. E aí o cara só se atentou, não lembro quem foi algum Instagramer, né, algum conhecido que falou isso. E eu ouvi, ele falou assim, só se atentou porque ele foi ver, depois de olhar, e falou, cara, mas nada a ver, eu já fiz coisas parecidas. Olhou o e-mail de quem tinha enviado, né, o remetente, falou, é golpe. Mas, cara, golpezinho bem boladinho. @validação.com. Bem validadinha, bem interessante assim, o formato. Então, cara, a galera é muito criativa. O golpe mais sofisticado que a gente pegou recente foi do Booking. Então, os caras, eles conseguiram invadir a conta de um hotel dentro do Booking, e um hotel pequeno, pousada, coisa assim. E aí a pessoa pagava uma primeira parte por ali, daí eles vinham no próprio dentro do Booking e falavam, transfira para esse Pix aqui, que é a conta não sei o quê, e você ganha um desconto de 10%. E aí a pessoa, tá dentro do Booking, tá com a autoridade do Booking, não vou cair nesse golpe. Caía, né? E, nossa, várias pessoas estão caindo nesse. Caramba. Não sei como é que o Booking tá reagindo ainda a isso, mas... Voltando à parte que você falava da qualificação, eu tenho uma dúvida. Quantas etapas a pessoa tem dentro hoje do processo de vocês até ela falar com o vendedor? Depende da jornada que ela está. Porque a gente começou exatamente a se agregar por produtos. Esse exemplo do golpe que eu ia dar, a gente estava fechando muito golpe, mas a gente começou a falar com os advogados que estavam pegando esses casos e eles, cara, esses casos são ruins. Tipo, a gente não vai conseguir achar a pessoa, a jurisprudência não está favorável. Só que seguia vindo muita gente. Daí o que a gente constrói? Um self-service, onde a pessoa... Se ela caiu num golpe, ela consegue entender como é que funciona a regulamentação disso, ela tira a dúvida se ela pode fazer alguma coisa ou não, aí a gente explica qual que é a chance de êxito, a maior parte que estava caindo ali, já pronto, não vai fechar essa ação, ela já está satisfeita, tirou a dúvida dela e vai embora. Então, ali a gente construiu uma jornada que não tem atendimento, mas que resolve o problema daquele cliente. Agora, outras áreas, como família, ela cai no atendimento já acho que... Preenche o formulário e daí já cai no atendimento, porque é mais complicado, né? Família, você fazer esse filtro é mais difícil. Negativação indevida, a gente... passa por umas boas etapas, ela vai até a última etapa, quando tem certeza que ela tem direito, ela cai pro time de vendas para conversar. São coisas que a gente consegue padronizar, né? Por exemplo, negativação indevida, está negativado mesmo, não está? Se não está, não faz sentido. Não tem na vida toda, a gente automatizou 100%. Sim. Ela só fala com o cliente excepcionalmente. E você, Ju? Quanto mais melhor, menos é mais? Como é que agora o lado contrário. Debate. Pode falar, depende? Não pode, depende, é proibido. Isso é coisa de advogado, hein? Sim. A única advogada da mesa, a única não advogada da mesa... Tá falando depende. Não pode usar depende. Eu não diria nenhum nem outro, assim, acho muito extremo. Mas o que eu percebo, assim...
Depende muito de como você está estruturado, entendeu? Por isso que eu falei do depende. No caso de vocês, por exemplo, vocês têm tecnologia, é uma empresa que vem já desse ramo e vocês conseguem padronizar atendimentos. Então, por que eu não vou padronizar e, em vez de eu ter 10 vendedores, eu vou ter 2, 3 vendedores ali, já que o meu atendimento vai ser padronizado e o principal, o cliente vai ficar satisfeito da mesma forma? Aí eu concordo que a qualificação é a melhor etapa mesmo, a melhor ideia, né? Então, ao menos, realmente seria mais interessante nesse caso. Mas, se é, por exemplo, um serviço, vou citar o nosso mesmo. O advogado, ele não sabe quase nada de marketing. Ele vem aqui, muitas vezes, frustrado, porque já tentou fazer alguma coisa e deu errado. Muitas vezes ele vem desacreditando do serviço ou vem com uma expectativa totalmente diferente do que a gente faz. E aí, se eu pegar e colocar ele dentro de um processo onde ele vai ter 5, 6 etapas antes de falar com o vendedor, ele vai sair. Por quê? Porque ele quer conversar com alguém, porque ele tem essas dúvidas. Então, depende muito do que você vende do seu processo. Sim, faz todo sentido. Porque eu acho que parte da nossa reflexão foi justamente que a gente olhou para o nosso ticket médio. Não, e vocês conseguem padronizar, porque o problema é o mesmo, né? Sim. A dor é a mesma, né? Exato. Assim, você nunca vai comprar, acho que esse é o ponto, você não vai comprar uma casa self-service, você, pelo menos hoje, assim, você vai querer visitar, vai querer falar com o corretor, você não vai entrar no aplicativo, Exato. Comprei essa casa de 500 mil reais aqui, fiz um financiamento de 30 anos e nem visitei, eu não falei com ninguém. Exato. Mas Não você... é igual um calçado, né? Tipo, quero comprar uma bota. Você pode ir na loja se você quiser experimentar, ou hoje em dia, que está mais comum, você compra pela internet. É diferente. Dá para pegar algo ainda mais, sei lá, o McDonald's está colocando totens automatizados. Sim. Por quê? Porque o ticket médio dele é super baixo. A gente tem que... E essa é a nossa conta. A gente olhou quanto custa um vendedor, por número de vendas que ele faz, né, se ele tiver uma baixa qualificação, por ticket que esses clientes vão trazer. E essa conta não fechava pra gente, porque o vendedor não conseguia gerar o tanto pagar, que... né? Ele não conseguia se pagar, entendeu? Agora, se o ticket médio é alto, cara, daí valia a pena. Talvez se a gente fosse na área empresarial e vai fechar contratos recorrentes que vão pagar 2, 3 mil por mês, aí com certeza eu não faria uma jornada automatizada, eu colocaria vendedores. Eu acho que o que você oferta, até porque, por exemplo, você oferta, por exemplo, o serviço de vocês for um serviço personalizado, não faz sentido vocês trabalharem com isso. Por exemplo, direito de família que a gente comentou, tem que ser algo personalizado. Ali a gente não automatizou. Ali a gente não automatizou. Então, acho o que ticket médio é alto ali, Exatamente. né? A pessoa vai pagar Então, 4, 6 mil reais. O quanto você vai personalizar, o quanto precisa ser individual, eu acho que faz todo sentido para a estratégia que você vai usar. Cara, eu separei dois Aqui exemplos. é isso, né, Gui? Sim. Exatamente essa personalização. E é um atendimento específico para o escritório, tem que entender da necessidade dele. A própria reunião que a gente faz com eles, ela é um pouco também educativa. Então, a gente ensina, explica do serviço, explica como vai funcionar, explica como fazer. Então, é meio que uma consultoria mesmo, porque ele precisa saber disso para ele tomar a decisão dele de contratar ou não. E aí vem essa questão do ticket também, porque são serviços recorrentes, o ticket é mais alto também. Sabe que tenho 2 exemplos de cliente aqui, mas eu lembrei de uma história rápida. Minha irmã se formou agora recente, passou na OAB e tal, e já está começando a advogar. E aí eu brinquei com ela, falei, você me ajuda, né? Tô querendo fazer meu marketing. Falei, te ajudo e tal. Mas como é que funciona? Eu falei, olha, eu vou te falar uma situação e você me diz se você acha interessante. Eu vou te apresentar 100 pessoas todo mês. 100 pessoas eu vou colocar para falar com você todo mês. Você acha legal isso? Acho legal. Ao longo de um ano serão 1.200 pessoas. Então, 1.200 pessoas, pô, você tem várias possibilidades. Você está começando a descobrir a sua área na advocacia e tal. Nossa, sensacional, legal. Isso é um ponto positivo. Então, todo mundo topa quando você traz dessa forma. Agora tem o seguinte, você vai ter que ajudar essas 100 pessoas. Vai ter que ajudar, vai ter que dar alguma dica e tal. Você não pode prestar uma consultoria gratuita, que a OAB não permite isso, mas você vai ter que dar alguma dica. Vai ter que ser legítimo para que elas, né, possam se conectar com você. Para o seu momento que você está começando, é importante? É o momento do negócio. É construção de brand, as pessoas me conhecerem. É perfeito, legal. E aí você, né, para aquele momento e fala, então tá bom, agora eu vou te explicar como é que funciona. A gente vai lá na rede social, solta uma chamada e tal, essas pessoas preenchem um formulário e esperam que você entre em contato, dando essa dica para elas. Aí a pessoa pensa assim, não, mas aí... Percebe a diferença da loja? Fala, o teu momento é um momento de construção de base. Se o teu momento é construção de base, meu amigo, pega a enxada
e vai para cima, entendeu? Funciona assim a lógica. Você vai ter muito mais reflexo. Então, isso eu falei para ela, depois que você mostra isso, a gente tem muitos advogados que, quando você entrega desta forma, que eu empacotei bonitinho aqui agora, os caras adoram. Mas quando você traz a realidade, né, na hora, ele fala, puta, não vai dar. Geralmente é o que acontece, né, que eu passei para ela. Falei, ou você está muito envolvido, né, com o processo, está cumprindo prazo e tal, não tem tempo para isso, ou você não sabe ainda a sua identidade na advocacia. Ou você é vendedora, ou você está advogando de fato. Você tem que se encontrar. Dá para fazer as duas coisas? Dá, mas você vai ter que entender como é que você vai construir essa base de clientes para depois você ter resultado. Tem um escritório aqui, que é nosso cliente, que ele está há bastante tempo, ele faz um trabalho super legal, que é o escritório da Bogo. Então também tem uma relação aqui de cidade, né? O cara está no interior. E ele queria abrir outras áreas dentro do escritório dele. Então ele atuava muito forte no previdenciário, mas queria abrir trabalhista, queria abrir família. Já atuava, mas não era tão conhecido. O que ele fez? Através do previdenciário, então ele foi para a lógica do mais melhor, quanto mais melhor. Ele pegou um time de atendimento, então ele tirou a figura do advogado atendendo inicialmente, porque ele entendeu que as pessoas tinham que se conectar, tinham que fazer perguntas, ficar conversando. Ah, nossa... O advogado geralmente não é bom nisso. Isso. Né? Nossa, seu João, o senhor ficou 20 anos nessa empresa, então, que bacana. Como é que o senhor aguentou tanto tempo? O senhor não se machucou lá quando o senhor estava trabalhando, lá na caldeira? E aí que você começa aquela conexão cliente. E ele falou o seguinte, que todo este investimento nesses relacionamentos, no final geraram proporcionalmente poucos negócios, vamos colocar assim, na proporção do volume de pessoas. Né? Atendi muita gente para fechar um volume legal. Foi razoável, pagou a conta, ok. Só que começou a gerar um reflexo depois de 3, 4, 5, 6 meses de indicação. Puta, eu falei com o doutor, e aí a minha mãe agora está precisando de um problema. Puta, meu amigo aqui, lembra que eu falei contigo? Então se conectou, você atende esse caso assim, assado. Então numa região do interior, quanto mais, ao meu ver, nessa fase do jogo dele, melhor. Se eu já sou um advogado super conhecido, eu posso me dar o luxo de qualificar. Né? E o último exemplo que eu coloquei aqui para ficar fácil também, a lógica, seria, por exemplo, do Rafael da Ingrácio. Né? Ele contou para a gente aqui no podcast, hoje o volume deve estar maior, que ele tinha 120 contatos por dia. Então, vamos arredondar aqui mais ou menos uns 3 mil por mês. A lógica é simples, né? Que bate muito com o que vocês estavam falando. Se eu fecho, né? Se eu tenho que ter muita gente para atender, certo? Isso já filtrando, tá? Ele tem mais de 1 milhão de acessos lá, então ele já filtrava para 120. O que ele contou para a gente? Que ele foi fazendo essa análise. Puta, tinha, sei lá, em algum momento teve 5 mil, tive que ter um baita de um time e eu não vendia na proporção para justificar esse time. Então ele foi qualificando a ponto de poder chegar no final do funil e falar, isso aqui que cai versus isso aqui que me custa, fecha a minha conta. E esse equilíbrio que é o equilíbrio da qualificação que você tem que achar é complicadíssimo. Então ele foi identificando, mas o que eu achei dele bacana, assim, que é o aprendizado que eu filtrei na época, foi assim, eu esperei ter esse volume, eu errei para poder acertar. Tipo assim, depois que eu tenho um baita de um volume, eu qualifico. Um erro que eu vejo muito comum e que eu não recomendo, aí eu falo assim, é melhor nesse momento ter mais. É você qualificar antes de ter esse volume. Esse é o único adendo que eu deixo, assim, tipo a reflexão. Fala, se eu não tenho bastante gente, como é que eu sei? Como é que eu qualifico? Se eu não fiz isso, não vivi isso. Vocês já viveram um pouco, então já tem experiência. Então, para quem está nos acompanhando, é mais isso, né? Fala, puta, primeiro eu vou jogar o arpão aqui, sabe? Vou jogar o arpão não, vou jogar a rede. E aí eu vou ver onde que eu pego mais peixe, né? Onde que vale mais a pena eu deixar a minha rede, certo? Para poder pescar. Então, acho que tem algumas analogias diferentes aqui que se encaixam para diferentes momentos de escritório, de negócio. A primeira história que você contou me lembrou um parceiro nosso, e daí falando diretamente para advogados, que eu acho que é o nosso público. Sim. Tem um parceiro, uma startup que tem um modelo de negócio semelhante com o nosso, que é um pouquinho diferente. O advogado entra, paga, sei lá, 500 mil reais para eles, e eles geram leads, pegam essa grana que o cara investe, eles geram leads, né, com ads e tal. Reais, né? 500? É. 500 mil. Você falou 500 mil. 500 mil não é. Reais. É. 500 que advogado que é esse que vai pagar 500 mil? Reais. De 500 a 1.000. Não, de 500 a 1.000 reais. E ele gera leads para esse público, então ele tem o poolzão lá e vai caindo lead e os caras vão puxando para conversar. Tipo um Jus Brasil, assim. Tipo o Jus Brasil que você paga e daí garante vai chegar uns 200, 300 clientes para você, uns leads para você conversar por mês. Então não é nem um custo por lead tão alto. Como é que é o nome da startup? Processo. Processo, tá. Legal. E aí qual que é o desafio dele? Que muito advogado sai porque ele fica bravo. Que ele, porra, cara, tô conversando com 100 e tô fechando 10. Não vale a pena, você tá desperdiçando meus 500 reais. Eu quero pagar 50 pila.
Porque ele não entende isso, ele não se vê como vendedor, ele vê isso como perda de tempo. E esse é o maior desafio o Fábio, né? Que é o CEO lá, é conseguir evangelizar os advogados que estão ficando na plataforma. E, cara, vendas funciona assim. Você vai receber esses 500 e você vai fechar 10 no final. Bem-vindo ao mundo das vendas. Bem-vindo ao mundo, tipo, de todo mundo, tá ligado? E os advogados têm uma resistência. Ele tem um churn muito alto. O advogado entra, fica alguns meses e sai porque não entendeu esse mecanismo. Não entende que aqueles 500 vão gerar exatamente Aí é branding, né? Vai gerar a marca, vai gerar o nome dele. O CAC dele não tá tão alto. Ele tá tendo 50 reais por cliente, mais ou menos. Cara, dadas as proporções, a gente vive algo parecido aqui, que a gente passa os clientes para os advogados, eles não conseguem fechar ou acham que o tempo está sendo mal gasto. E aí você tem aquela situação, né, de mercados que você fala assim, ou eu espero o mercado amadurecer e ensino os meus clientes, ou entendo que isso é um padrão de mercado. Eu estou quase caindo mais para, tipo, puta, isso é o padrão, como é que eu resolvo isso? Para ser mais assertivo. Né? Então, para tentar trazer clientes mais qualificados. É mais ou menos assim, né? Se fosse para dar um pitaco, seria, puta, eu estou levando 200, então eu não vou mais levar 200 para ele. Deixa eu ver o que ele fechou aqui desses 10 e vamos chegar num número aqui, um coeficiente que ele fica mais tranquilo. Olha, vou te levar 30 para você fechar 10, que é o critério de qualificação. Se ele tem bastante, ele pode filtrar. Falar, acho que esse aqui ele vai fechar. E tento fazer a mesma coisa para o outro. Porque, no final das contas, a gente brinca muito aqui, toda vez que o cliente sai, o problema não é do cliente, né? O problema é nosso. Sim. Ele saiu porque... Ok, problema nosso. Ele saiu porque... Problema nosso. Sempre é nosso no final, porque a gente, como empresa, deixa de receber, deixa de fazer receita com aquele cliente. É um caminho difícil, complexo mesmo. Né? E um ponto importante também de refletir é que o pessoal às vezes fala, eu quero mais qualificação. E aí começa a ter gente que vai morrer no meio do caminho, né? Obviamente, quando você põe mais qualificação, não quer dizer que todo mundo que está saindo, que não está chegando até o final da tua jornada, todos eles seriam ruins. Não, provavelmente teria alguém bom ali também, que se você pegasse como vendedor e fosse em cima, você fechava. Então, começar a falar de mais qualificação, você tem que ter uma frieza muito grande de que você está desperdiçando certos leads. Isso foi uma discussão gigantesca pra gente, né? Foi uma discussão. Porque toda vez que a gente fazia, né, cenário de trazer o mais, cara, mas aqui o vendedor esse daqui, ele consegue converter. Ele conseguiria fechar. Só que daí a gente, né, a conta não fechava, exatamente. São sempre uma decisão muito racional de você acertar, nossa, eu vou perder certas pessoas que eu poderia fechar se estivesse com o vendedor. Daí tem que ter uma frieza de cálculo para você. O Gui já dá um nervoso nele ali. Perder cliente. Eu andei pesquisando bastante esses tempos aí sobre qualificação, sobre... tem algumas coisas que a minha cabeça é meio maluca, assim, tal, que eu vou buscar e não tenho resposta, e daí eu começo a encontrar, talvez, alguns caminhos alternativos que, né, obviamente, não tem uma alternativa só. Mas uma que, para mim, ficou muito claro nesse momento, assim, sabe? Porque eu gosto de falar que as coisas podem acontecer, podem mudar, porque você vai mudando a percepção e vai olhando números. Eu adoro os números, então fica fácil para mim. Bom, o que eu entendi pra gente aqui que fazia muito sentido? Toda vez que você tentava definir o que a gente chama de ICP no marketing, né, que é o cliente ideal, meu cliente ele tem de 25 a 45 e tal. Persona nunca foi uma coisa, sempre me doía ouvido falar de persona. E eu não sabia por quê, assim, me incomodava um pouquinho. E aí, quando a gente começou a olhar que o nosso cliente, ele alternava bastante, ele ia mudando, mudava, às vezes, a pandemia tá aí, que, né, não preciso nem falar muito sobre isso, que mudou pra caramba, todo mundo fala que mudou a nossa forma de comprar, etc. Eu percebi o seguinte, que o critério mais simples de qualificação para mim era tempo. Se o tempo é tão escasso assim, se o tempo é tão, né, ferrado, e aí eu comecei a entender um pouquinho, assim, eu vi um cara falando sobre isso de uma maneira um pouco diferente, fui trazendo para o nosso negócio. O que eu entendi? Eu entendi assim, se o cara me liga e fala, exemplo, eu sou da TIM e eu estou satisfeito com o meu plano, eu não vou dar tempo para ele. Então, o meu sinal de que não quero comprar é muito claro. Ok, mas a TIM vende, porque ela, nesse caso, quanto mais, melhor. Então, quanto mais eu ligo, coincidentemente, mais eu vendo. Agora, no nosso caso, que é uma venda um pouco mais consultiva, se eu percebo que a pessoa já não tem dedicação de tempo, eu não quero falar sobre esse caso, esse processo aqui, a chance dele fechar um negócio é mínima. Certo? Então, para mim, o critério de tempo, ele diz muito, porque a gente, como consumidor, age assim. Né? Se eu estou passando na frente de uma loja e, de repente, aquela loja tem tênis de corrida, o cara fala, puta, cara, vem cá que eu tenho uma condição super bacana. Não, agora estou sem tempo. Demonstra que você, cara, ou você não corre, ou você não está no momento de compra, certo? Mas se você é um corredor... Né? Então, a demonstração de tempo, para mim, ela demonstra qualificação. E aí, quando ele fala assim, não, vou dedicar meia hora para uma conversa sobre esse processo, ao meu ver, vale a pena você gastar aquela meia hora com aquela pessoa, porque se ele dedicou tempo, de alguma forma você vai marcar aquela situação, sabe? Você vai ser relevante para ele a ponto de aquilo virar depois, no volume e tal, com o tempo, algum tipo de retorno, ele indicar, ele fazer algum tipo de relação. Então, para mim, critério de tempo ficou mais fácil, e é o que a gente usa hoje aqui, né? Legal. Sim, a gente pega para faz sentido. Gostei. A gente pergunta para o advogado, olha, você quer receber uma consultoria, né, gratuita aqui sobre marketing, sobre geração de negócio? Quero. É isso que você quer? Puta, é isso que eu quero. Então tá bom.
não pergunta mais nada. Eu não pergunto se ele é estudante, se ele é um advogado iniciante. A gente dá uma pré-filtrada também, sabe? Mas bem pequenininha. E antigamente a gente ficava pensando, não, mas o cara tem que ser da cidade, da capital, não sei o quê. Isso mudou totalmente o jogo, sabe? O jogo ficou mais aberto e aí a gente percebeu, nesse caso, que quanto mais a gente botava, de fato, videoconferência, né? E a gente vai falar nesse ponto agora de vendedor, coincidentemente, olha só que interessante, quanto mais videoconferência, mais a gente fazia vendas. Então ficou mais fácil para a gente identificar o nosso próprio funil. Faz sentido, João, não? Faz. É correto? O que você falou também, tem a questão da qualificação, né? Essa pré-qualificação. Então, quando tá muito na dúvida, putz, ele não tá aparecendo, não aparenta ser o que os meus clientes são. Aí é legal dar uma pré-qualificada nele antes, fazer algumas perguntas para entender de expectativa, de investimento, se já fez isso antes, quanto pretende investir, né? Coisas assim. Mas quando ele se disponibiliza a fazer a vídeo, é porque realmente ele está interessado naquele assunto. Dele, né? Exato. Então, as chances dele fechar com a gente são bem maiores. Tanto que a gente, assim, hoje em dia, todas as nossas vendas, elas são feitas depois da videoconferência. Eu tenho que fazer a vídeo. Ela é padrão do nosso processo. E no começo, lá em 2019, quando a gente ainda estava testando, algumas pessoas falavam, não, eu quero uma ligação. Não vendia. A gente fazia a ligação. Podia ficar 1 hora com a pessoa em ligação. Não vendia. Porque ela não me via. Eu não via ela ali. Eu não compartilhava minha tela com ela. E eu não mostrava coisas para ela. Então, essa questão da pessoa se disponibilizar para fazer a reunião, para fazer a videoconferência, é um fator super importante para a gente. Legal. Quem conversa só pelo WhatsApp, não fecha. Então, claro, a gente tem algumas pessoas que entram em contato e falam, não, eu não gostaria de fazer a vídeo, eu gostaria de conversar aqui pelo WhatsApp mesmo. Eu não vou dispensar ele, mas a gente faz uma conversa diferente e se vê que, né, faz algumas perguntas, como eu comentei, e se vê que a pessoa está interessada, tem que tentar puxar para uma reunião. Porque sem a vídeo não tem a venda. Então, esse faz parte do nosso processo hoje. Bem legal. E até um dos princípios de venda, né, é o comprometimento. Você tem que fazer acordos com o seu cliente desde o começo. Então, por exemplo, ele não está interessado em fazer uma videoconferência, tá bom, então eu não vou despender tempo com você também. Descarto, entre aspas, não vai ser minha prioridade responder. Aquele cliente que marcou a videoconferência é o cara que eu vou responder primeiro, porque você tem uma chance maior de fechamento e tal. É um comprometimento que você faz com ele. Se ele está disposto a investir tempo, você vai priorizar ele, vai investir tempo nele. Exato. E acho que não tem problema a gente falar isso, às vezes, para o cliente, sabe? Se o cara não quer fazer um WhatsApp, já estou muito corrido e tal, tá bom, beleza, aqui funciona, né, assim, a gente entende que se você não tiver tempo para investir nesse processo, ele não vai dar certo. Exato. Porque aqui é uma consultoria, né? Então ele precisa investir tempo, querendo ou não. Se ele não vai investir desde o começo, não vai dar certo. Exatamente. O resultado vai ser ruim também para ele. Quem faz um pouco isso, faz muito bem isso, ao meu ver, são as empresas que vendem planos de vida, né? Seguros de vida, tipo MetLife, Prudentials. Eles sabem identificar que a relação tempo faz toda a diferença. Né? Então eles ficam tentando, né? Puta, você vai conseguir um tempo, você quer falar sobre isso? E eu já passei por algumas situações que falam, cara, não tenho interesse em falar sobre esse assunto, assim, sabe? Tipo, e o cara percebe, não, se você não tem interesse em falar sobre o seguro da sua família, sobre, né, o planejamento financeiro, daí eles trazem aquelas... Se não é importante se preocupar com o teu futuro, então... Tudo bem, mas eles pegavam sempre pela relação de tempo. Então, quando a pessoa dedicava tempo, e as taxas de conversão, até conversei com alguns já, eram relativamente altas. Então, se o cara sente um bom vendedor, pô, tu fechava a cada 10, ele fechava 3, 4, sabe? Taxas de conversão alta. Então, o critério de tempo para eles fazia todo sentido, né? Porque o comprometimento é uma das técnicas mais funcionais. Tem um advogado que está em casa, assim, de uma forma muito simples de aplicar, não precisa ser dessa forma só de videoconferência, mas antes de você mandar a proposta, entendeu tudo que a pessoa precisa, você pega e manda uma proposta direto com valor, lá, R$10 mil. O cara, porra, tá caro, não quero. Você puxa primeiro o comprometimento dele, de ver se tem concordância aquilo. Então tá, para ver se eu entendi o que você precisa, é um advogado que vai fazer isso e isso, que vai te evitar que isso aconteça. E faz sentido? É isso mesmo que você precisa? É esse mesmo a sua situação? Legal. Então, para essa situação, custa tanto. Porque aí você fez ele concordar que ele quer um serviço de alta qualidade, que ele não quer tipo um advogado iniciante, que ele não quer um cara não especializado. Você puxa todo esse comprometimento com ele, então esse é o preço. E ele não tem, se ele falar que, pô, isso está caro, ele está sendo incongruente com o que ele disse antes. As pessoas buscam ter essa coerência com o que eles se comprometeram. Eu acho que nesse cenário é a mesma coisa. Se você não comprometer o tempo, se você comprometer tempo, aí você está tendo congruência. Técnica de venda essa, bem legal, bem tradicional. Usando gatilhos mentais aí para conseguir o sim. Vamos entrar no último bloco para a gente falar aqui sobre como vender mais na advocacia, só que de uma maneira um pouquinho diferente aqui. Eu queria puxar para essa pergunta, é bem interessante, porque assim, que tipo de cliente gera mais negócio? Né? E quando eu falo isso, eu penso assim, né? Puxa,
Será que tem comportamento comum? Será que tem padrões e variações? E vocês têm uma baita experiência lá para poder compartilhar um pouquinho, né? Que tipo de cliente que fecha negócio? É aquele que, sei lá, ele fecha videoconferência, ele marca, faz uma ligação de 30 minutos? Ou, puta, quando ele faz ligação a partir de cima de 30 minutos, ele fecha? Essa questão da coerência. Ou quando ele tem dinheiro, eu já brinquei várias vezes, o nosso melhor cliente é aquele que tem dinheiro. Mas a gente já se deparou com várias situações que o cliente fechava, era aquele cara que você falava, a gente tem até hoje, até usa isso aqui, depois o Ju pode falar, morno, frio e quente. E aí depois eu vi alguns relatórios que, tipo, os clientes estavam fechando, eram os clientes mornos, às vezes frio, pintavam os frios. A gente abandonou essa metodologia porque a gente não estava acertando, né? Porque a gente não tinha dado bastante. A gente também. A gente também não. Por isso que o critério foi ficando mais simplificado, assim. O cara quer dedicar tempo, faz a videoconferência com ele, sabe? E trata ele como se ele fosse fechar. Mas como é que é lá? Como é que é esse padrão, essa variação? O cliente continua... O cliente é o mesmo? Dá para identificar um perfil? Pergunta difícil. Olha, em perfil eu não sei. Eu sei que em origem, indicação de longe, a taxa de conversão é mais alta. Mas em perfil, cara, eu não achei ainda um padrão. O que eu tenho visto ultimamente é o cara que... É o negócio do tempo. É o cara que tem interesse. Ele tem interesse em contar o que aconteceu. O cara que chega falando qual que é o preço, perguntando, ele normalmente não é o cliente que vai fechar. O cara que ele quer contar a dor, ele quer desabafar, esse cliente... ele tem muito mais chance de fechar do que o outro cliente que só está preocupado com o preço, porque ele quer conversar. É a história da videoconferência, ele quer contar, ele quer falar da dor dele. Sim. E aí o vendedor consegue conduzir ele, e aí entra todas as técnicas de venda que a gente conhece, ele consegue conduzir o cara para resolver aquele problema. Se o foco do cara não é o problema dele, mas é o quanto ele vai pagar... Normalmente ele não é a pessoa mais qualificada e é a pessoa que vai fechar. Eu acho que isso é um indicador de quanto aquela dor é importante para ele, na verdade. Exatamente. Exato. E aí ele não tá, claramente, ele não tá procurando qualidade. Ele tá procurando, tipo, quem é o primeiro que vai tapar esse buraco aqui para mim. E aí que entra o depende, porque se você é o cara que faz o preço mais barato do mercado, daí o cliente que importa para você é o que está perguntando de preço. É o que está perguntando preço. Exato. Pra gente não é. Bem legal. Nossos advogados, né, no caso. Sim, exatamente. Eu tenho uma outra pergunta aqui, baseada, depois eu quero até falar um pouquinho sobre isso que vocês falaram, que eu acho que é legal, mas que é o vendedor, né? O vendedor / advogado, vamos colocar aqui o advogado como vendedor, né? Quanto vocês acham que ele faz diferença no processo de fechamento? Você pega um cliente bom que fecha negócio e bota com um vendedor ruim versus um vendedor bom. É um pouco meio óbvio, né, que ele faz diferença. Mas se vocês puderem trazer números, vocês tinham vários vendedores, e eu lembro de uma história, não sei quanto vocês podem compartilhar, que tinham um que se destacava. O que esses caras que são bons têm? O que você deve buscar nele, né? Ele sabe focar no cliente certo. Ele sabe filtrar desde o início que aquele cliente é o cara que não tem interesse. Então é coisa do mais melhor, mas mesmo assim, quando você qualifica, vem uma quantidade grande. Ele vai ter que fazer uma boa gestão de tempo. Ele não vai poder dar o mesmo atendimento para todos, obviamente. E ele sabe filtrar. Então, quando a pessoa entra, ele percebe que já não tem fit, a pessoa não vai fechar, ele descarta. Ele consegue gastar tempo com as pessoas certas e aí a taxa de conversão dele aumenta. A gente tem vendedor mas no feeling, né? Eu conversei com ele e foi no feeling. Eu conversei, você está falando de uma pessoa específica, eu sei que você está pensando. Pensando na pessoa específica. Especificamente nele foi no feeling. Tá. Não no feeling do nada, foi uma construção, né? Tipo, então, eu já percebi que a pessoa que começa a fazer isso não vai fechar. Ele identificou um padrão, então. Ele identificou um padrão. Que é esse padrão que você falou agora. Que é esse padrão do interesse. O cara começa a perguntar de preço e tal. Ele pegou e começou a focar só nas pessoas que queriam contar a história pra ele e tal. Ele focou nisso. Que legal. O resto, ele descarta, vai deixando de molho. Só que vendedor, o que eu tenho percebido é muita... Tem vendedor que é bom com algo e vendedor que é bom com outra coisa. A gente tem uma vendedora que é extremamente empática. Tem casos em que a empatia faz toda a diferença para fechar. Então, esse vendedor, que é o top, por exemplo, casos que exige uma empatia, ele já não tem tanta facilidade de fechar, mas essa vendedora tem. Então, eu acho que também a gente tem que entender o perfil do vendedor e o que faz sentido para ele. Sim, exatamente. Você não vai pegar um vendedor empático e colocar ele para trabalhar no call center. Ele não vai conseguir fechar nada. Ele fala, ligar para o que você falou da TIM, ele não vai conseguir fechar. Lá tem que ser tubarão. É o cara que... Tem que ser fechamento de impacto. Que é pá, e vai para cima, e não se abala com rejeição, com não, porque ele vai tomar rejeição em cima de rejeição. Já esse cara que faz venda de impacto não conseguiria vender uma venda de família, por exemplo. Sim. Que a pessoa vai ter que desabafar por 1 hora, vai ter que contar a história da vida dela, que você vai chorar junto. São perfis. Mas, da tua pergunta original, faz uma diferença gigantesca. Então, a gente tem vendedor sim, que vende 30 mês e tem vendedor que vende 10. Né? Antes de passar para a Ju, eu queria perguntar para vocês, para quem está, para ficar fácil de entender, o que vocês consideram um número, vamos colocar assim, até números que vocês têm lá que vocês podem compartilhar.
a pessoa falou com 10. O que eu considero se o meu vendedor está aceitável, sabe? Ou nossa, ele está acima do padrão. O que seria um padrão? Considerando que ele já passou pelo critério de tempo, já entendemos que o cara sentou na mesa e conversou. A taxa de conversão por vendedor varia o bom de 15% do excelente para 20%. Então, Perfeito. De cada 10 conversas, ele fecha 1,5 a 2 vendas. Né? Ótimo. Pensando que esse lead já vem mais qualificado, né? Sim. Quando a gente trabalha com cenário. mais, que era o anterior, aí lógico que essa taxa de conversão menor. cai. É menor. Bem legal. A nossa taxa é bem parecida com a de vocês, sem essa qualificação. Legal. Então, realmente dá para perceber o quanto o nosso processo é diferente, porque o nosso não tem como fazer essa qualificação antes, porque ele precisa conversar, a gente precisa ouvir. E entra essa questão do tempo e essa questão do interesse também. Se ele vem, eu só quero prospectar clientes, mas não quer saber da estratégia, não quer, principalmente, saber que a gente vai precisar dele também, porque nós não fazemos nada sozinho, nós precisamos do advogado. É ele que é a 4 mãos, a gente costuma falar aqui na empresa. Então, se ele não vem com essa mentalidade, se ele não entende isso durante a reunião, não tem como fechar com ele, porque vai dar, mesmo que ele feche, vai dar problema lá na frente. Então, isso também é uma preocupação nossa. E essa questão da conversão é exatamente isso. A gente também se preocupa. A nossa está entre 16% a 21%. E aqui a gente tem perfis bem diferentes de vendedor. A gente tem o vendedor que ele é bem mais estratégico. E o que eu percebo que é o diferencial dele? O principal diferencial desse perfil é que ele está sempre atualizado. Ele, assim, é impressionante. A gente atende advogado. E aí, o tempo todo, tem uma lei nova, tem uma coisa nova surgindo, aconteceu alguma coisa diferente. Ele sabe de todas as notícias jurídicas, mesmo ele não tendo feito faculdade de direito. Então, quando ele vai conversar com os clientes, pode ser tributário, que é um assunto muito difícil, né, de você tratar para quem não tem conhecimento. Ele sabe de imposto, entendeu? Então, qual que é o diferencial dele? Demonstra Ele segurança, procura... né? Ele conhece o produto pesquisa, dele, na verdade. ele conhece não só o que a gente está vendendo, mas ele conhece o cenário do advogado, ele conhece o dia a dia do advogado. Então, quando eu chego para você e converso com você, e você é tributário, e eu falo de impostos que uma empresa X, de um segmento X, pode pagar, você olha e fala, cara, ele sabe da minha necessidade, ele sabe do que eu enfrento aqui. E ele ainda sabe o marketing. Então, é muito difícil a pessoa não se conectar com esse vendedor. Então, ele é um pouco mais sangue no olho, mas ele usa essa estratégia, está sempre atrás. E outras pessoas que a gente tem aqui vêm dessa parte da empatia, de gerar conexão, de se colocar no lugar do advogado, mas é uma venda um pouco mais emocional. Então, a gente tem dessas duas formas e as duas funcionam muito bem. Porque família... Por exemplo, direito de família, o advogado ele entende que ele precisa ser mais empático, ele precisa atingir mais no emocional, então a gente pode vender para ele no emocional também. Legal. Previdenciário, a mesma coisa. Então, são essas pequenas coisas que a gente vai ver que faz diferença. Empresarial, é mais estratégico, então você tem que ser mais sangue no olho, você tem que falar de dados. Então, isso que a gente vai levando em consideração e vai definindo, olha, essa pessoa, pessoa X aqui vai conseguir vender para ela. Essa daqui, a pessoa Y, vai sair melhor. Então, é nisso que a gente leva em consideração aqui também. Legal. Algo que eu percebi, a gente está falando aqui de serviços jurídicos. Independente da estratégia que o vendedor tem, ele tem que transmitir confiança. Se ele não transmitir confiança para aquele cliente, dificilmente ele vai fechar a venda. Então, por isso que faz toda a diferença, né? Voltando para a pergunta, faz toda a diferença. O vendedor que ele se mostra inseguro, ele não conhece aquilo que ele está falando, ele não transmite confiança para o cliente, a chance dele fechar é muito baixa. Porque a gente está falando de um serviço que exige uma confiança. A pessoa está contratando um advogado, ela não está comprando algo, né, na Amazon ali. Então, a ainda confiança... tem esse peso muito forte. Exatamente, tem. É como um médico, alguma coisa assim. Você não vai fazer cirurgia com um médico que gagueja, tipo, na hora de explicar a cirurgia para você. Ou treme, né? O cara tá nervoso para te atender. Não, então, essa cirurgia é muito... Você não vai fechar com esse médico, você não vai fechar com o advogado que está fazendo isso também. Né? Cara, e tem que ter mentalidade de vendedor, né? Eu sempre falo aqui, sempre quando eu vou dar treinamento pro meu time, eu sempre falo, cara, você tem que acreditar em 3 coisas. Você tem que acreditar em si mesmo. Você é o melhor vendedor da Trimind. Você é o pica das galáxias. Você é o melhor. Você tem que acreditar no produto que você está vendendo. Então, o marketing, o que eu estou te oferecendo, ele vai resolver o teu problema. E você tem que acreditar na empresa que você trabalha. Ou seja, eu sou um bom vendedor, eu vou te vender esse serviço e a gente vai te entregar o que eu estou acordando com você.
Então, se você acreditar nessas 3 coisas, mentalizar isso, você vai se tornar um vendedor cada vez melhor. Lembrei de uma situação, agora eu li um livro, agora recente, do 3R, chama-se 1 bilhão de motivos. Você já ouviu falar? São tributaristas, acho que eles são lá do Rio Grande do Sul. Eduardo Bitela, até botei aqui, e Michael, Michael Soares, enfim. E é um livro que está enfim, sendo bastante vendido e tal. Até eles foram dar uma entrevista no Primo Rico, e aí eu acabei conhecendo, achei interessante. Eles fazem restituição tributária, basicamente, eles falam da metodologia, né, 3R deles, que é reorganizar, recuperar e reduzir. Aí no final do livro, eu recomendo até para os advogados que estão nos ouvindo, livrozinho legal, simples, assim, tal, bem a história deles, bem bacana, a história dos caras é muito bonita, mas eles colocam as perguntas que os vendedores fazem. E aquilo me remeteu a outros diversos caras que eu já vi falando sobre isso, inclusive Flávio Augusto e tal, que é basicamente o processo de treinamento, né, a capacitação desses caras. Então, em resumo, cruzando aqui, né, os caras que estão falando de restituição tributária e outro que está vendendo curso de inglês, uma coisa que é comum é o treinamento. Então, um cara bem treinado, sabendo quais perguntas são as perguntas que vão, de fato, gerar conexão, gerar impacto e vão fazer com que ele, né, entre no negócio do cara, perguntas poderosas, que geralmente são 3, no máximo 5, fazem toda a diferença. Então ele coloca, inclusive, no final do livro, quais perguntas ele faz e dá para ver claramente no que ele bate. Toda pergunta, geralmente, é a relação ali do caixa. Você sabe que esse imposto aqui, você sabe que reduzir isso aqui, sabe que organizar isso aqui vai gerar mais caixa para o seu negócio, você sabe que isso aqui vai gerar mais isso aqui. Então, o tempo todo ele estava falando aquilo que o empresário queria ouvir. Então, eles foram aperfeiçoando o processo de venda e, no final, eles contam, né, o quanto isso gerou efeito. Por que eu toquei nesse ponto? Porque, assim, mesmo o vendedor mediano, vamos colocar assim, um vendedor mediano, porque senão você vai ficar falando, puta, então tem que encontrar só os melhores. Você não vai encontrar só os melhores. Sim. Você vai crescer uma equipe de vendas, você vai ter que lidar com os medianos. Como é que você faz para um mediano gerar negócio? E às vezes tão bom, principalmente se ele for disciplinado, quanto um baita vendedor. Método. O processo tem que estar muito bem definido. Então, quando você testa o método, a gente já viu isso aqui na prática, né? A gente já teve vendedor aqui que surpreendeu, no primeiro mês o cara vendeu coisas que nem eu e nem a Ju teríamos vendido. Então o cara vendeu. Por quê? Porque o método estava muito claro. O cara engoliu a metodologia e pum, cuspiu ela, jogou para frente. Sabe? Então foi bem legal, porque a gente falou, cara, como é que o cara fez isso no primeiro mês? Explica. Daí a gente, eu acho que aquilo que a gente está ensinando está fazendo um pouco de sentido. Então, cruzando essas duas referências, inclusive com o livro lá que eu recomendo, para mim, fechou uma chavinha. Você falou, cara, se o treinamento for bom, você vai estar bem, você vai até conseguir vender. Vendedor bom, vendedor mediano vai vender, mas se for ruim, esquece. E essa é uma chave que a advocacia não virou ainda, que vendas é técnica. Vendas Sim. não é lábia. Isso que eu ia falar. Isso ainda está muito cru Não é talento, cabeça. né? Tipo assim, você não nasce vendedor. Sim. Tem a pessoa que vai nascer com uma skill social, que vai ajudar. Mas esse cara, digamos que tem uma pré-habilidade já para isso, versus um cara que não tem, mas que tem método, que tem técnica de vendas, disciplina, esse cara vai ganhar. Treina, né? Sim, exatamente isso. Se você se garantir só porque eu sou muito boa em comunicação, mas eu não treino meu produto, eu não uso gatilhos, né? Eu não tenho um método. Com certeza, o vendedor que nunca se achava vendedor, ele vai conseguir vender mais do que você se ele seguir esses passos, né? Bem então, legal. no final, a empresa impacta muito, né? Então, assim, o quanto a gente treina eles dentro do escritório de advocacia não é diferente. Sim. Se você tem uma pessoa que vai ser dedicada ao atendimento, você precisa treiná-la constantemente. Aqui na empresa, toda semana a gente treina vendas. Toda semana a gente faz treinamento. Por quê? Porque é técnica. Quanto mais você aprende, mais você aplica e melhor você vai ser. Né? Igual na escola. Sim. Você tem português, matemática, geografia, história, desde o primeiro ano que você entra até o último que você sai. Por quê? É treino. Eu ainda vejo muitos que são advocacia do médio para grande, que está virando essa chave. A gente vai montar uma área quer aumentar as vendas, quer trazer mais cliente. Eles pegam o advogado deles que faz petição e quer botar o cara para fazer atendimento também. Ou perguntar para o advogado tradicional, que é super bom no jurídico, e bota ele para fazer venda. Sim. Não vai dar certo. Eles vêm bravos que, mas o cara não está vendendo, não está dando certo, ele demite, põe outro. Não vai dar certo enquanto você não treinar esse cara, enquanto você não virar essa chave que ele é um vendedor. E essa palavra dá medo nos grandes advogados, assim. Sim. Falar que eu tenho um vendedor no meu rebaixando, time. Né? Eu criei uma analogia para isso aí. É colocar o nhonho no barril do Chaves. Entendeu? Não entra. Não dá para colocar o nhonho no barril do Chaves. Sim. Tem que ser o Chaves ou alguém muito parecido, assim. Não dá para botar o nhonho lá dentro. Uma das coisas que a Agatha, que estava aqui no último episódio, né, lidera o time de vendas, fez muito legal, foi ela começou a bater, cara, a gente é vendedor.
Tipo, se você tá nesse time e você tá no teu LinkedIn, não, eu sou advogado, não sei o que é advisor. Analista jurídico. Cara, não, você é vendedor. Tipo, ou você aceita isso e fala na tua roda de amigos que você é vendedor, ou vaza. E fez caneca escrito, tipo, eu sou vendedor, sabe? Pra virar essa chave na cabeça da galera. Botou na camiseta, no boné. Já tá fazendo venda. Orgulho de ser vendedor. Pra mãe ela fala, eu sou analista jurídico. Cara, o que você tá fazendo de análise jurídica? Você não é analista, você é um vendedor. Tipo, assuma isso. E... Faz bastante sentido mesmo. Aí vem o medo, né? De, o que é OAB? Cara, não tem nada errado em venda, todo mundo faz venda. Tipo, você não tá todo mundo faz infringindo nenhuma regra da OAB por você se identificar como um vendedor. Bem legal. Meus amigos, puta, um baita de um assunto, hein? Passamos aqui, conseguimos falar sobre os 3 assuntos e vários insights diferentes, e metodologias diferentes. Tem bastante conteúdo para você que está nos vendo aí, nos acompanhando pelas plataformas de áudio, para colocar em prática, né? Eu acho que o mais importante é você tirar do papel isso e começar a aplicar, né? Botar, no final das contas, a mão na massa, certo? Começar por Agora, algum já lugar. que estamos falando de vendas, por gentileza, Ana e Matheus, finalizem vendendo a Zeno para quem está nos acompanhando. O que vocês têm para vender hoje? Legal, pessoal. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor a Zeno, nosso Instagram é Somos Zeno. Hoje faltou a Cássio para nos ajudar. Somos Zeno. Tudo Somos Zeno, rede social, site, tudo. Quem quiser encontrar eu e a Ana também por lá dá. A gente sempre está com o rostinho lá, com o nosso Instagram marcado também. E acho que é isso. E o que a Zeno faz? A Zeno faz gestão da experiência jurídica. Então, a gente ajuda o advogado, o pequeno advogado que atende pessoa física, a melhorar o relacionamento dele com seus clientes, a trazer mais venda, a gerir o financeiro, gerir controladoria. Tudo que você precisa para ter um escritório virtual funcionando, a gente te ajuda. Bem legal. É bem bacana o serviço. E a gente aqui, Ju? Como é que nos encontram? Bom, vocês podem nos encontrar no Instagram, @trimind_marketing jurídico, no LinkedIn também. Sempre estou por lá, Guilherme também está por lá. Se você é advogado, agora eu vou vender nosso peixe, tá, Matheus? Se você é advogado, você quer estruturar o marketing do seu escritório, principalmente se você quer vender mais, gerar mais negócios, conseguir mais leads, aplicar tudo isso que a gente falou aqui, entra em contato com a gente que com certeza a gente vai conseguir te ajudar. Bem legal, bem bacana. E olha, o último recado aqui interessante para você que está nos acompanhando. Puta, eu gosto dos assuntos, eu tenho acompanhado sempre os números aqui, o volume de pessoas. E é engraçado que a gente, quanto mais a gente traz assunto de marketing, por isso que eu venho batendo bastante nessa tecla, mais a gente tem pessoas ouvindo. Infelizmente, assim, infelizmente por um lado, infelizmente por outro. Porque a gente quer falar sobre outros assuntos às vezes, mas dá para ver que o nosso público realmente quer assunto de marketing, quer falar sobre comercial e marketing, né? Quer saber como é que ganha mais dinheiro. Então, beleza, então vamos caminhar para isso, porque eu venho batendo bastante nessas pautas. Mas é interessante, a gente sempre recebe feedback, então não deixe de passar. Juliane@Trimind ou Guilherme@Trimind, a gente vai ficar muito feliz em receber o seu feedback sobre alguma coisa que a gente falou, dúvida que você ficou, um assunto eventualmente que você acha interessante e principalmente compartilhar, né? Isso faz com que a gente consiga levar essa mensagem para um monte de outros advogados aqui que precisam ouvir isso de maneira repetitiva, como o Matheus bem falou aqui, que ainda é algo que está sendo construído na advocacia, não tem nada vencido ainda, certo? O jogo não está ganho, precisamos continuar treinando. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Tchau, pessoal! Bacana.